Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa aula de teoria geral do processo, dando sequência no que nós estudamos na última aula, que foi jurisdição. Nós estamos na unidade 3, vamos só situar aqui o nosso conteúdo. Nós estamos na unidade 3, que estuda a teoria da jurisdição, da ação e da competência. Então, na última aula, nós vimos a seção 3.1 e 3.2, que fala de tudo sobre jurisdição, né? Deixa eu colocar aqui. Então, nós vimos o conceito, as características, as espécies de jurisdição, os princípios, né? Tudo isso nós vimos na aula passada. Aí hoje nós vamos dar início ao estudo da competência. Na verdade, a gente vai estudar tudo que fala sobre competência na aula de hoje. A competência está na seção 3.3 do nosso material, tá? Para a gente poder estudar sobre competência, turma, aqui. Para a gente poder, de fato, estudar sobre a competência, a gente tem que lembrar sobre a jurisdição. Por que a gente tem que lembrar? Porque competência e jurisdição andam muito junto, pessoal. Competência e jurisdição é assim, irmãozinho do outro. Então, a gente tem que lembrar sobre a competência, sobre a jurisdição, para a gente poder pegar o gancho da competência. Então, vamos lá. O que a gente falou da jurisdição? A primeira coisa que a gente tem que lembrar bem de jurisdição, que jurisdição é a atividade jurisdicional. Então, é aquilo que o Estado entrega ou aquilo que o Estado pega para resolver e entrega um serviço para quem buscou aquele serviço. Então, é uma atividade. A jurisdição é uma atividade jurisdicional. O que é importante a gente lembrar ainda mais sobre a jurisdição? E a jurisdição tem duas premissas importantes, assim, atreladas ao conceito dela. Primeiro é que essa atividade jurisdicional, ela se baseia, ela se fomenta na busca da solução de conflitos. Então, a pessoa, as partes, o indivíduo vai procurar a solução de conflito, e isso é buscar atividade jurisdicional. E é entregar isso, essa solução desse conflito, para um terceiro que seria imparcial. Então, jurisdição é isso. A jurisdição, gente, eu falei várias vezes na aula passada, ela é una. A jurisdição é uma só, tá? A atividade jurisdicional, ela é uma só. O que vai mudar nessa unidade jurisdicional é que, mediante o caso concreto, ela vai atuar de algumas formas. Por que eu estou falando isso de jurisdição? Por que eu quis principalmente enfocar que a jurisdição é una? Porque toda hora está entrando gente aqui. Por que eu falo muito sobre a jurisdição? Eu bati aqui, estou fazendo a gente lembrar da jurisdição. Porque a competência anda junto com a jurisdição. Alguns autores clássicos, inclusive, gente, vai dizer que competência é o limite, competência é a medida da jurisdição. Limite não, é a medida. Então, a competência e a jurisdição, embora elas sejam institutos diferentes, elas trabalham juntas. A jurisdição é una, é toda atividade jurisdicional, e aí tem aqueles princípios, aquelas características, tudo aquilo que a gente viu na aula passada, mas para entregar essa atividade jurisdicional, ela se divide em competências. Então, eu posso dizer que competência é a medida da jurisdição para os autores clássicos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para entender o conteúdo de hoje é entender a diferença de jurisdição e competência. Então, anota assim, a jurisdição, mais uma vez, para quem
não estava aí, ou quem quiser anotar. Jurisdição é a função estatal que consiste em resolver conflitos. É a função estatal que consiste em resolver conflitos. Isso é jurisdição. E competência? Aí anota competência. A competência define qual órgão caberá à solução de conflitos. A competência define qual órgão caberá à solução de conflitos. Ponto. Portanto, competência é o limite do exercício de um poder. Portanto, competência é o limite do exercício de um poder. Então, essa é a diferença entre jurisdição e competência, tá? Andam juntas, estão atreladas, cada uma com seu instituto específico, mas a competência, lembra sempre disso. Quando eu estudava, o meu professor da época, ele deu esse conceito, essa forma assim da gente entender a diferença de competência e jurisdição. E aí ele falou, competência é a medida da jurisdição. Então, eu achei a melhor forma de lembrar a diferença de. A melhor forma de lembrar a diferença entre competência e jurisdição é lembrar que competência é a medida de jurisdição, porque a jurisdição é una. A jurisdição é uma só, a atividade estatal é uma só, dividida em órgãos, mas ela é uma só atividade estatal. Agora, a competência é essa medida da jurisdição, tá? Fechei aqui o Código de Processo Civil, estou abrindo novamente, porque nós vamos utilizar bastante o Código de Processo Civil, o CPC, né? Aí, gente, ainda dentro desse pensamento de jurisdição, de competência, eu tenho que entender a diferença de juízo e juiz. Por quê? Porque dentro tanto da jurisdição quanto da competência, eu vou ter o juízo e eu vou ter o juiz. Apesar de ser intuitivo, e eu costumo dizer que assim o processo civil, o direito civil é muito intuitivo, é, eu acho que vale a pena a gente fazer essa diferenciação. Juízo, gente, é a distribuição de competência estabelecida em lei. Aliás, a competência, essa medida, né, da jurisdição, vai ser estabelecida por lei. Quem vai dizer a competência, quem vai dizer essa medida é lei. Não se esqueçam disso, que tudo no nosso ordenamento jurídico, porque nós fazemos parte do sistema jurídico civil law, toda a nossa fonte de conceito, de busca, de tudo, é a própria lei. Então, o juízo é a distribuição de competência estabelecida em lei. E o juiz faz referência direta à pessoa de quem está exercendo aquele cargo. Juiz faz referência, é uma referência pessoal a quem está exercendo o cargo ali dentro
da jurisdição. Então, anota assim, juízo é a distribuição de competência estabelecida em lei. Juízo é a distribuição de competência estabelecida em lei. E juiz é uma referência direta à pessoa de quem está exercendo o cargo. É uma referência direta à pessoa de quem está exercendo o cargo. Então, o juízo está ligado mais. Se a gente estivesse falando em pessoa jurídica e pessoa física, eu poderia dizer que juízo é a pessoa jurídica e juiz é a pessoa física, né? Então, o juízo é a entidade que exerce a atividade jurisdicional. E o juiz é a pessoa, é a personalidade que exerce o cargo dentro da competência e da jurisdição, tá? E aí, ainda dentro dessa diferenciação de juízo e juiz, a gente tem que entender quando que há impedimento e quando que há incompetência. Impedimento, gente, são vedações de ordem objetivas aos juízes, tá? Para atuar em determinados processos. São vedações que se referem às qualidades inerentes à pessoa do magistrado. Então, impedimento são vedações diretas aos juízes que atuam nos processos. Já incompetência está relacionada ao órgão jurisdicional e não às limitações da atuação do magistrado. Quer ver? Vamos ver isso aí. Então, impedimento. O impedimento a gente pode ver lá no artigo 144 do CPC. Quem tiver com o código aí, vamos acompanhar que a gente vai ler bastante artigos hoje. O artigo 144 do CPC vai dizer assim, o caput. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Então, estou falando de juiz, estou falando de impedimentos inerentes à pessoa do magistrado. E aí o inciso 4, vou ler o 4 para vocês, que é o que eu escolhi aqui. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Então, tá vendo como é um impedimento de ordem pessoal para o juiz e não para o juízo? Então, foi distribuído um processo da esposa do juiz na vara civil e caiu, nessa distribuição, caiu na vara em que o esposo atua. Aí, o próprio código está falando, olha, senhor juiz, se cair na vara que você atua um processo da sua esposa, o seu mesmo, que o juiz pode demandar também, né, gente? O juiz pode ter problemas aí de ordem, sei lá, indenizatória, alguma coisa assim. Se cair um processo na vara em que você é o juiz principal, o juiz que é o titular da vara, o Código de Processo Civil está falando, senhor juiz, o senhor tem que declinar. Há impedimento, tá vendo como é um impedimento diretamente à pessoa do magistrado. Enquanto que a incompetência eu estou falando de órgão jurisdicional, eu estou falando de atuação do Estado juiz. Quer ver uma coisa, um exemplo? O foro para se processar pensão alimentícia. O Código de Processo Civil vai falar que o foro para as ações de alimento é o em que mora o menor. Ou ser o menor ou seu representante, né? Então, vamos supor que o pai que está propondo a ação de revisão de alimentos mora em Goiânia,
A mãe com a criança mora em Anápolis. Aonde deve ser proposta essa ação? Em Anápolis, porque é o lugar em que o menor está estabelecido. Então, se essa ação for proposta em Goiânia, o que vai acontecer? Vai haver incompetência. Vai haver incompetência em razão do lugar, em razão do lugar que está propondo essa ação. Então, essa incompetência está ligada ao juízo e não exatamente ao juiz. E o impedimento está ligado ao juiz. Então, vamos anotar impedimento. São vedações de ordem objetivas aos juízes, são vedações de ordem objetivas aos juízes, para atuarem em determinados processos. Vírgula. São vedações que se referem a qualidades inerentes à pessoa do magistrado. São vedações que se referem a qualidades inerentes à pessoa do magistrado. Exemplo, artigo 144, inciso 4 do CPC. Exemplo é o artigo 144, inciso 4 do CPC. Isso foi impedimento. Agora, incompetência. Está relacionado com o próprio órgão jurisdicional. Está relacionado com o próprio órgão jurisdicional. E não as limitações de atuação do magistrado. Está relacionado com o próprio órgão jurisdicional e não as limitações de atuação do próprio magistrado. Exemplo, foro para propor ação de pensão alimentícia. Foro para propor ação de pensão alimentícia. Artigo 50 do CPC. Olha o que o artigo 50 do CPC diz. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio do seu representante ou assistente. Então, na regra de pensão alimentícia, quem precisa de pensão é incapaz, seja absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, né? E aí o CPC tem a regra clara de que a ação que o réu, em que o incapaz foi réu, né, deve ser proposta no domicílio do seu representante ou assistente. Ok? Então, no caso de uma criança menor de 16 anos, que é representante, vai ser a mãe, muito provavelmente, né? Ou tutora, alguma coisa assim, ok? Então, a diferença de impedimento e incompetência que está ligada com o juiz e com o juízo. E ainda, gente, para a gente poder entender a aula de hoje sobre competência, é importante a gente saber que, doutrinariamente, o Poder Judiciário é dividido em justiça especializada e justiça comum. A justiça especializada
ela está dividida entre a militar, a eleitoral e trabalhista. E a justiça comum a gente chama de competência residual. Então, é uma divisão que doutrinariamente se usa de competência do Poder Judiciário, é dizer que existem dois tipos de competência, assim, dentro da competência, que é a justiça especializada e a justiça comum. E a justiça comum ainda é dividida na justiça federal e justiça estadual, tá? Então, só para a gente poder entender que a competência já vai ser subdividida, sim, em justiça especializada e justiça comum, e dentro da justiça comum eu ainda vou ter, ela é dividida em justiça federal e justiça estadual. Então, a partir de agora, nós vamos compreender, tentar não, nós vamos conseguir compreender os critérios para definição da competência na justiça comum, tá? E aí eu quero compartilhar um quadro com vocês, que é a partir desse quadro que a gente vai entender os critérios para definição da competência. Vou colocar na tela aí para vocês. Só um minutinho. Deixa eu achar aqui. Aí, turma. Tô achando um quadro aqui. Achei. Eita. Aí está compartilhando. A partir desse quadro aí, a gente vai fazer o estudo de toda a nossa aula de hoje. Apareceu para vocês? Ainda não apareceu, não. Tá. Parece que travou aqui. Peraí, turma.
Tá travada ainda. Até agora não saiu nada aqui, não. Oi, pessoal. Tá? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Amanda, abaixa um pouquinho. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Oi? Vocês estão me ouvindo? Turma? Alô? Pessoal, vocês estão Mas tem algum áudio aberto. Quem está com o áudio aberto, por favor, fecha. Olá? Voltamos. Oi, pessoal. Muito bem-vindos à live de cima, aqui ao vivo no YouTube dele. Você que está nessa quarentena, nessa segundona, seja bem-vindo, curte com a gente. Pessoal, tem que fechar o áudio. Todo mundo com o áudio fechado? Vamos voltar? Vocês estão me ouvindo? Sim, agora voltou. Voltou? Tá tudo ok? Parece que tá todo mundo com o áudio fechado, né? Tá. Então, continuando, nós agora vamos ver os critérios para definição de competência. É o que eu estava tentando colocar para vocês aí, consegui, mas aí tinha alguém com áudio aberto, voltei para fechar, mas vamos colocar aqui de novo. Os critérios para definição de competência, pessoal. Tá vendo aí? Tá na tela para vocês, não tá? Sim, tá na tela. Isso. Olha só, gente. Eu vou deixar esse mapa mental aí e a gente vai trabalhar em cima dele. Então, os critérios de competência são divididos em 3 critérios básicos ou principais. É o critério objetivo, funcional e territorial. Olha só, o critério objetivo ele ainda vai se subdividir em competência em razão do valor da causa, competência em razão da matéria e competência em razão da pessoa. Temos o critério de funcional, critério de competência funcional, que ele não se subdivide, e o territorial, que é dividido em foro geral e foros especiais. Então, nós vamos começar o estudo dos critérios de competência, e nós vamos começar pelo último aí, que é o territorial. Então, vamos anotar, turma. O que são esses critérios de competência? O que é importante a gente saber isso? Como que é fixada a competência? Como que a jurisdição trabalha com a competência, pessoal? Como que essa jurisdição que é una, que trabalha em todo o território, essa atividade jurisdicional, vai dividir essa competência? Então, a primeira forma é a mais simples, a mais intuitiva
de se dividir é a territorial. Então, o primeiro critério de divisão da jurisdição, ou o primeiro critério para definir a competência é a territorial. E esse critério, gente, está nos artigos 46 a 53 do CPC. Então, você vai colocar aí no critério territorial, artigos 46 a 53 do CPC. Essa é a previsão legal desse critério de definição de competência, que é a territorial. Artigos 46 a 53 do CPC. E anota assim, como se fosse um conceito desse critério territorial. É uma repartição geográfica das atribuições dos órgãos jurisdicionais para exercer a atividade jurisdicional. Repetindo, é uma repartição geográfica das atribuições dos órgãos jurisdicionais para exercer a atividade jurisdicional. Ponto, continua. Esse critério determina qual for o competente para dirimir determinado conflito Ponto. Esse critério determina qual for o competente para dirimir determinado conflito. Olha só, o que quer dizer isso, então, esse critério territorial, gente? Isso aí quer dizer que em qual comarca eu devo entrar com o processo quando eu vou fazer o protocolo da minha ação? Em qual comarca? Então, se eu estou em Anápolis e, por exemplo, vai versar sobre direito real ou sobre um imóvel, é no local que se situa o imóvel. Isso, então, é um critério territorial, é a comarca de Anápolis, é a comarca de Corumbá, é a de Pirenópolis, é a de Cocalzinho, é a territorialidade, é a geográfica, é a posição geográfica da comarca, tá? Então, por exemplo, no artigo 53 do Código de Processo Civil, fala assim, é competente o foro. Então, está falando de definição de competência, né? Para ação de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável, de domicílio do guardião de filho incapaz. Olha só, está falando da competência. Então, territorial. Se onde mora esse filho incapaz não é no lugar aonde a pessoa que quer propor mora, ele tem que, então, se dirigir para a territorialidade em que está esse filho incapaz.
Gente, e ainda o critério territorial, ele vai se dividir em 2 foros. Tá vendo aí no quadro que eu coloquei para vocês? Ele ainda vai se subdividir, enrolou a língua, se subdividir em 2 foros, o foro geral e o foro especial. O foro geral também é chamado de foro comum, né? No caso de não haver previsões específicas sobre o foro, aplica-se as regras gerais. Então, anota assim, do foro geral, também chamado de foro comum. Também chamado de foro comum. No caso de não haver previsões específicas, sobre o foro, aplica-se as regras gerais. E onde estão as regras gerais, turma? No artigo 46 e seus parágrafos. Então, na frente de regras gerais aí, você pode abrir um parêntese e colocar artigo 46 e parágrafos. Artigo 46 e parágrafos. Esse é o foro geral, tá? Inclusive, no próprio quadro aí que eu coloquei, o foro geral, tá o artigo 46, só não tá os parágrafos, mas é aí. E o foro especial, gente? Gente, o foro especial, olha só, é uma vantagem legalmente atribuída ao autor. Ele é o contrário do foro geral, porque o foro geral, geralmente, ele é pautado na proteção ao réu, tá? O foro especial é uma vantagem do autor. Por isso que existe a possibilidade do autor abrir mão da vantagem do foro especial e se utilizar das regras do foro geral, se assim ele quiser. Mas olha só, o foro especial tem regras bem específicas, tá? E eu quero falar com vocês algumas que são relevantes, não todas. Mas geralmente o foro especial tem regra bem específica. Então, anota assim de foro especial. É uma vantagem legalmente atribuída ao autor. É uma vantagem legalmente atribuída ao autor. Que pode abrir mão desta vantagem e se utilizar das regras do foro geral. Ponto. Coloca assim, regras específicas do foro especial. Algumas regras específicas do foro especial. Artigo 47. Olha só o que diz o artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis
é competente o foro da situação da coisa. Aí o parágrafo 1º vai dizer assim: o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de enunciação de obra nova. Tá vendo que a regra geral no 47 fala do tipo do foro, né? É uma regra específica, mas o autor pode optar por mudar esse foro se o litígio não versar sobre tais e tais assuntos, né? Então, é um exemplo de foro especial, o artigo 47. O artigo 53, anota também, artigo 53, vai trazer uma série de foros especiais. O artigo 53, ele tem, deixa eu ver quantos, 5 incisos, mas os incisos vão se abrir em alíneas, então ele é bem completo. Então, o artigo 53 traz uma série de foros especiais. Então, o critério da territorialidade, gente, de definir competência pelo critério territorial, estão nos artigos 46 até o artigo 53 do CPC, e ainda se divide em foro especial e foro geral. O segundo critério de definição de competência, que está aí no quadro, é o funcional. O segundo critério é o funcional. E o funcional é bem tranquilo, assim, de entender. Por quê? Porque o funcional é o seguinte, é a pergunta básica: qual órgão tem competência originária para conhecer determinada ação? É o juiz monocrático ou um tribunal? Então, funcional é a função. Qual o órgão que vai ter competência originária? Gente, a regra geral, a competência originária é em juízes monocráticos, né? Para isso, a gente tem que entender das instâncias. Lembra que a gente tem pelo menos 3 instâncias? Alguns autores falam que são só existem 2 instâncias, mas vamos ficar com os autores clássicos que falam que nós temos 3 instâncias. Então, a primeira instância, que é dos juízes monocráticos, que são dos fóruns, né? A segunda instância, que é o Tribunal de Justiça, que são os desembargadores dos tribunais de justiça. E a terceira instância são os superiores tribunais, né? Que aí compõem STJ, compõe o TST, o TSE, o STE, né? Superior Tribunal Eleitoral, e também o STF, né? O STF ele tem uma competência específica, né? Ele tem em razão de matérias específicas, mas só para a gente lembrar das instâncias, então, é o juízes monocrático, que fica nos fóruns. Aí a gente tem os tribunais de justiça, que é a segunda instância, que são os desembargadores, e, por fim, os ministros nas cortes superiores. E aí, a regra geral é que a competência funcional, a regra geral da competência funcional é que as ações devem se iniciar nos juízes monocráticos. A exceção é que ela vai se iniciar nos tribunais. Existem algumas ações que vão se iniciar diretamente nos tribunais, no Tribunal de Justiça? Existe. Por exemplo, ações que vão julgar prefeitos de cidade, não vai ser na comarca que o prefeito exerce a sua função, não, vai ser nos tribunais de justiça. Então, essa é uma exceção, que a ação contra um prefeito, ela vai se iniciar diretamente no tribunal, mas é exceção, tá? A regra é que seja, das ações, que sejam em juízes monocráticos. Então, vamos anotar só uma coisinha assim desse segundo critério, que é o critério funcional. A competência funcional será determinada a partir do objeto do próprio juízo.
a partir do objeto do próprio juízo. Vírgula, da hierarquia e das distintas fases do procedimento. Da hierarquia e das distintas fases do procedimento. Ponto continua. A regra no nosso ordenamento jurídico é que as ações devem ser propostas. A regra no nosso ordenamento jurídico é que as ações devem ser propostas perante juízes monocráticos. A regra no nosso ordenamento jurídico é que as ações devem ser propostas perante juízes monocráticos. Vírgula. Excepcionalmente, iniciam em tribunais. Excepcionalmente, iniciam em tribunais. Bom, um bom exemplo dessa exceção, gente, são as ações diretas de inconstitucionalidade de leis, né? Ação direta de inconstitucionalidade das leis são ações que devem ser propostas diretamente no STF, porque cabe ao STF, né, a competência dele de guardar, de ver o que está em desacordo com o texto constitucional, né? Então, é o STF que tem o condão de verificar se a lei infraconstitucional está em desacordo com o texto constitucional. Portanto, é a Corte Suprema, e não um juiz monocrático, que deve julgar esse tipo de ação. Então, essa é uma boa exceção, tá bom? Está lá no artigo 102 da Constituição. E o terceiro critério aí, que está no nosso quadrinho aí, turma, de baixo para cima, né? É o critério objetivo. E aí o critério objetivo, ele vai se dividir em, subdividir em 3 tipos de competência aí. A primeira, a competência em razão do valor da causa. Então, já vamos começar o critério de competência objetivo. Coloca aí a letra A, o primeiro, sobre o valor da causa. O primeiro critério será o valor da causa. Anota assim: a depender do valor da causa, a parte tem como opção, a depender do valor da causa, a parte tem como opção demandar nos juizados ou no fórum. A parte tem como opção demandar nos juizados ou no fórum. Vírgula, ou seja, o valor pecuniário que é pretendido, vírgula, o valor pecuniário que é pretendido na ação determinará a competência. Determinará a competência. Bom, olha só, pessoal, o exemplo desse valor da causa aí, que é um critério que vai definir competência,
foi criado pelos juizados especiais. É o artigo 98 da Constituição, que determinou a criação dos juizados especiais, e a Lei 9.099, que vai estabelecer sobre os juizados especiais, então vai falar da competência. O artigo 3º da Lei 9.099 diz assim, ó, o juizado especial civil tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. Inciso 1. As causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. Então, a parte que tem uma causa que é menor que 40 vezes o salário mínimo, hoje seria em torno de 40 mil reais, um pouquinho mais, né? Ela tem a faculdade de escolher entre a competência do juizado ou fórum. Por que é interessante a competência do juizado? Porque os juizados especiais, o princípio básico ou uma característica e princípio a celeridade processual. Então, antigamente até falava da lei de pequena causa, do juizado de pequenas causas. Lembram disso? Até hoje muita gente utiliza essa nomenclatura, né? O juizado de pequenas causas. Então, o teto do juizado é 40 salários mínimos, e essa competência em razão do valor da causa é o que a gente chama de critério objetivo. Por quê? Porque é muito específico, muito claro, muito objetivo, não deixa dúvida. Até 40 salários mínimos, você pode escolher demandar nos juizados que têm como princípio e característica a celeridade processual, tá? Então, esse critério em razão do valor da causa vai determinar isso. E também, eu estou falando de juizado especial estadual, mas também nós temos o juizado especial federal, que é a Lei 10.259 de 2001, tá? Que instituiu os juizados no âmbito da Justiça Federal, que é a nossa... Ainda não é a próxima. Tá. Mas eu ia dizer para vocês que a diferença do juizado estadual e federal é em razão da pessoa que compõe a parte no processo, tá, gente? Em razão da pessoa é que vai demandar na federal ou na estadual. Mas vamos ver aqui agora a próxima competência, que é em razão da matéria, segundo o nosso quadro aí, né? O critério de competência objetivo. Nós já vimos competência em razão do valor da causa, e o próximo, competência em razão da matéria. Em razão da matéria é exatamente o quê? Gente, matéria é o assunto, né? Que vai versar a causa. Então, quem vai montar quem vai determinar, montar, dividir essas matérias? É cada estado que vai dividir as comarcas, e as varas as suas comarcas, tá? Então, a lei de organização judiciária de cada estado é que vai definir as varas e as competências dentro das comarcas. Então, por exemplo, aqui em Anápolis a gente tem vara de fazenda pública municipal e vara de fazenda pública estadual. Se você vai numa cidade menor, a vara de fazenda pública vai ser tudo junto, municipal e estadual. Mas por quê? Quem define isso? A lei de organização judiciária. Inclusive, na lei de organização judiciária, vai dizer que isso vai ser definido em razão do número de habitantes daquele município, do número de demandas que tem. Tudo isso vai definir em razão da matéria, mas é importante saber que a matéria é o assunto da ação. Então, se o assunto da ação for família, vai para a vara de família. Então, essa competência vai ser determinada em razão da matéria, e a matéria é o assunto, e o assunto é família, vai para a vara de família. Tem algumas comarcas que tem vara de execução fiscal, uma vara específica para execução fiscal. Então, quando o município ou o estado quer fazer uma execução fiscal, vai propor a ação
dentro da competência correta, que é na vara que cuida exatamente disso, tá? Então, a competência em razão da matéria é saber exatamente para qual vara que vai ser direcionada a ação. Isso é a razão em competência da matéria. Então, anota assim. Em razão da matéria, né? Competência em razão da matéria. A lei de organização judiciária de cada estado a lei de organização judiciária de cada estado vai definir as varas e suas competências, vai definir as varas e suas competências em cada comarca. Repetindo, a lei de organização judiciária de cada estado vai definir as varas e suas competências em cada comarca. Se você quiser colocar exemplo, vara de fazenda pública municipal, varas de família. E o último critério objetivo aí é competência em razão da pessoa. Competência em razão da pessoa, também chamado de ratione persona. Uma palavra em latim, tá? Em razão da pessoa ou ratione persona. Escreve ratione personae. Quem quiser escrever no latim, a grafia é ratione personae. Mas a pronúncia é ratione persona. Aí anota assim, em razão da pessoa. Essa competência é definida a depender da qualidade ostentada, a depender da qualidade ostentada por pessoas envolvidas na lide a competência deve ser deslocada. A competência deve ser deslocada. Bom, gente, o que quer dizer isso? Olha só, vou dar um exemplo claro, assim. Quando a lide envolve pessoa jurídica de direito público, união, entidade autárquica, empresa pública federal, for o autor ou réu, o assistente ou oponente, a competência é da Justiça Federal. Ponto. Então, por que as ações contra a Caixa Econômica Federal é lá na Justiça Federal? Porque ela é uma empresa pública federal e a Constituição falou que cabe aos juízes federais processar e julgar causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal for parte na lide. Tá? Então, em razão da pessoa, quer dizer o quê? Que depende da qualidade, né, da pessoa envolvida. Então, se for uma dessas pessoas que eu falei, a competência vai ser deslocada. Pode ser até coisa simples ou coisa que poderia a Justiça Comum Estadual julgar? Poderia, mas por que vai a Justiça Federal? Porque a lei falou, porque a Constituição falou. Então, em razão da pessoa que faz parte daquela lide, a competência
vai ser deslocada, a competência vai ser em lugar do que a regra geral falaria, tá bom? Então, em razão da pessoa, é isso daí. O exemplo, você pode colocar o artigo 109 da Constituição. Artigo 109 da Constituição. Então, aí a gente encerra os critérios de definição da competência, tá? Então, os critérios de definição de competência que nós vimos aí no quadro. Competência territorial funcional e critérios objetivos também. Na sequência, pessoal, é importante a gente estudar um princípio da competência que a gente diz que estabiliza a competência. Esse princípio é importante para estabilizar a competência. É o princípio da esse daqui eu não sei se eu vou saber falar. Esse é um trava-língua. Perpetuatio jurisdicionis. Falando devagarzinho eu consigo, mas é o princípio da perpetuatio. Travou aí. Dá para repetir o princípio? Oi? Pessoal, coloca no mudo, por favor, para não interferir aqui, tá bom? Isso. Então, o próximo ponto que a gente vai estudar é o princípio da perpetuatio jurisdicionis. Escreve assim, ó, vou ditar para você. Perpetuatio jurisdicionis. Palavra em latim, esse é o princípio da competência, é o princípio mais importante, é o princípio, inclusive a gente vai estudar só esse princípio da competência. É o perpetuatio jurisdicionis. Anota assim, significa que uma vez distribuída a ação, significa que uma vez distribuída a ação, a competência estará estabilizada. Significa que, uma vez distribuída a ação, a competência estará estabilizada. Aonde que está esse princípio dentro do CPC, turma? No artigo 43 do CPC. Então, anota artigo 43, primeira parte. Vamos ler aqui o 43. Diz assim: determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Olha só, perpetuatio jurisdicionis. Nesse momento está determinada a competência da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Então, até aqui que é baseado, que está fundamentado o princípio da perpetuatio jurisdicionis, tá? Que, uma vez distribuída a ação, a competência está estabilizada. Aí, gente, depois da vírgula vem a exceção. Salvo quando, né? Qual que é a exceção? Salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Então, a não ser que aquele órgão judiciário, a vara de fazenda pública municipal deixou de existir. Agora é vara de fazenda pública municipal, estadual, né, de ambiental, igual aqui a ANAP, de registros públicos, tudo junto. Então, a não ser que deixe de existir, a competência já está estabilizada a partir do momento que foi distribuída a ação, tá? Outra exceção para esse princípio da perpetuatio jurisdicionis é a conexão e a continência.
O que é a conexão e a continência, pessoal? Conexão é quando você tem duas ou mais ações que têm o mesmo pedido ou a causa de pedir. É o mesmo pedido ou a causa de pedir. Então, você chama por conexão. E continência é que, além do pedido e da causa de pedir serem comuns, ainda tem a identidade das partes. Como que acontece isso? Já aconteceu comigo, continência. Aí, geralmente, quando acontece a continência, acontece a conexão também. Eu entrei com um pedido de pensão alimentícia, né? Para o menor lá, representando a mãe do menor, né? O menor junto com a genitora. E daí, sei lá, quando o pai ficou sabendo, daí um mês mais ou menos, ele nem tinha sido citado, ele foi e entrou com pedido também. Então deu continência, porque não só a causa de pedir e o pedido era igual, mas as partes também do processo eram iguais. Então aí, o que acontece nisso? Deslocou a competência, porque um entrou numa vara, o outro entrou na outra. E eu corri e pedi para juiz, juiz, em razão da conexão e da continência, eu peço que seja deslocado aquele processo para esses sejam julgados juntos. Então, nesse momento, a competência, apesar de que tudo era vara de família, mas mudou-se a competência de uma específica vara para outra específica vara, tá? Então, o princípio da perpetuatio jurisdictionis é aquilo que, uma vez distribuída a ação, a competência está estabilizada, a não ser nas exceções que eu coloquei aí, conexão e continência. Então, você coloca a exceção, artigos 54 e 55. Só conferir se é o 54. Exceção, artigo 54, isso mesmo. E 55 do CPC, tá? Exceção, artigo 54 e 55 do CPC. Que é conexão e continência. Não é incontinência, viu, gente? É continência. Conexão e continência. São causas de exceção do princípio da perpetuatio jurisdictionis. E por fim, pessoal, para a gente encerrar o assunto de competência, ainda cabe nos dizer, cabe a gente estudar a competência absoluta e a relativa. A competência absoluta e relativa. Então, coloca outro ponto aí, competência absoluta e relativa. Gente, a competência, tanto a absoluta quanto a relativa, ela vai estar discriminada no ordenamento jurídico, não tenho dúvida disso. Mas pela própria palavra, e é o que eu sempre falo, que é intuitiva, absoluta é quando não vai existir a hipótese de alteração da competência. E relativa é quando pode-se alterar a competência daquele assunto, daquele processo, né? Então, escreve assim da absoluta. A competência absoluta é quando existem hipóteses em que o ordenamento jurídico não admite alteração das regras de competências fixadas em lei. É quando existem hipóteses em que o ordenamento jurídico não admite alteração das regras de competência fixadas em lei.
vírgula, são previsões legais inalteráveis. São previsões legais inalteráveis por vontade das partes. São previsões legais inalteráveis por vontade das partes. Ou mesmo do juiz. Bom, olha só, turma, o vício da incompetência absoluta independe do questionamento expresso das partes, tá? Ele pode ser declarado de ofício pelo juiz. Quem está falando isso é o Código de Processo Civil, lá no artigo 64 fala isso. E pode ser declarado de ofício a incompetência absoluta. A incompetência absoluta. E por se tratar de vício insanável, vai gerar nulidade absoluta do processo. Então, o vício, quando ele é insanável, ou seja, ele não pode ser confirmado, ele não pode ser corroborado, ainda que as partes queiram, ele vai gerar nulidade absoluta do processo, tá? Então, anota assim, o vício da incompetência absoluta, o vício no processo, tá, gente? Então, quando o processo está eivado desse vício de incompetência absoluta, o vício da incompetência absoluta independe de questionamento das partes. O vício da incompetência absoluta independe de questionamento das partes. Deve ser declarado de ofício pelo juiz. Deve ser declarado de ofício pelo juiz. Ponto. Por ser vício insanável, gera nulidade absoluta no processo. Por ser vício insanável, gera nulidade absoluta no processo. Repete para mim, por favor, o final dessa absoluta aí, por favor, professora. Por ser vício insanável, gera nulidade absoluta no processo. Por ser vício insanável, gera nulidade absoluta no processo. Ok. Exemplo, gente, qual que é o exemplo da competência absoluta? Gente, competência absoluta, em razão da matéria, é uma competência absoluta, em razão da pessoa, é uma competência absoluta, e por critério funcional, também é uma competência absoluta. Então, voltando lá no quadro que eu tinha colocado para vocês, lá nos critérios de competência, quem copiou o quadro, pode colocar aqui os critérios objetivos e funcional são exemplos de competência absoluta, tá? Então, exemplo de competência absoluta são os critérios objetivo, que é em razão da matéria, da pessoa, e o critério funcional é exemplo de competência absoluta. Quer ver um exemplo em razão da matéria? Em razão do valor da causa, não, tá? Em razão da matéria, por exemplo,
quando você entra com uma ação civil e protocola na vara criminal. Não, vai ser incompetente. Aquela vara vai ser incompetente. Em razão da pessoa, é um processo, é uma ação contra uma autarquia, sei lá, vamos falar, FUNAI, uma autarquia federal, e você protocola a ação na Justiça Estadual, né? Caixa Econômica Federal, aí você vai para a Justiça Estadual. Não, incompetência absoluta, tá? E o critério funcional, por exemplo, é quando você é o exemplo lá da ação direta de inconstitucionalidade de lei infraconstitucional, que você está verificando lá a questão da ADIM, você protocola no juiz monocrático. Incompetência também, incompetência absoluta, tá? Ou um recurso, o recurso, ao invés de você entrar o recurso de apelação, você entra no STJ, incompetência absoluta, tá? Em razão do critério funcional, esse daí. E a competência relativa, gente, ela vai ser, regra geral, sempre em razão do território. A competência relativa vai ser o critério de competência em razão do território. Então, anota assim da relativa. Aí, onde que eu anotei aqui? É um vício gerado pela inobservância. É um vício gerado pela inobservância da competência em razão do território. Ponto. Anota assim mais um pouco da relativa. Se a competência relativa não for alegada, se a competência relativa não for alegada na defesa, e a competência relativa não for alegada na defesa, haverá prorrogação da competência. Haverá prorrogação da competência. Grifa esse prorrogação da competência. Então, se a competência relativa não for alegada na defesa, haverá prorrogação da competência. Aí você vai grifar prorrogação da competência. Isso é um instituto que faz parte da competência relativa. Prorrogação de competência. Está lá no artigo 65 do CPC. Aí na frente de prorrogação da competência, você coloca artigo 65, 65. Olha só, vou ler para vocês o artigo 65. Prorrogar-se-á competência relativa, tá vendo que é uma expressão que está dentro do código. Prorrogar-se-á competência relativa se o réu não alegar incompetência em preliminar de contestação. Ou seja, a competência relativa, ela pode ser prorrogada, ou seja, ela pode ser confirmada, ela pode ser declinada, ela pode... ela não vai gerar nulidade no processo, ela pode ficar ali, se o réu, na contestação, não alegar. Então, a competência relativa vai ser de alegação da defesa, do réu, tá? Então, se o réu não alegar incompetência na preliminar de contestação, prorrogar-se-á competência. Ou seja, a matéria vai ser precluído o momento dele alegar isso e aquele local que foi proposto a ação vai ser o local em que vai julgar a ação.
E aí vai ser invocado o princípio da... lembra lá o princípio que a gente falou? O princípio da perpetuatio jurisdictionis. Ou seja, o lugar que foi proposta a ação é esse lugar que vai ser competente para julgar a ação, já que precluiu o momento, já que o réu não falou isso, a parte interessada não falou isso no momento que deveria falar. Isso, então, é prorrogação da competência, tá? Não ser alegado no momento certo, vai ser usado, então, o princípio da perpetuatio jurisdictionis. Ok, pessoal? E eu fiz um quadro aqui também. Peraí. Eu fiz um quadro também para a gente trabalhar a competência absoluta e relativa. Peraí que a professora está apanhando bastante aqui hoje. Vamos ver aqui o quadro. Vou tentar colar de novo para vocês. O computador ajudar. Deu certo aí? Alguém sinaliza para... obrigada. Olha só, gente, então eu vou disponibilizar esse quadro lá na área de vocês, da competência absoluta e relativa, porque é bem interessante a comparação entre um e outro. Então, olha só, a competência absoluta, a regra, o primeiro item aí, que é a regra de competência de cada um. A absoluta foi criada para atender o interesse público, então tudo que for relativo a interesse público, a competência vai ser absoluta. Enquanto na competência relativa, ela foi criada principalmente para o interesse particular, por isso que ela pode ser alterada, por isso que ela é relativa, tá? O segundo ponto aí, que a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo, por qualquer das partes, e pode e deve ser reconhecida ex officio pelo órgão julgador, pelo juiz, né? Pode, inclusive, ser alegada como preliminar de contestação pelo réu. Está lá no artigo 64. Já a incompetência relativa, somente pode ser arguída pelo réu, então, é matéria de defesa, né, do réu aí na contestação, sobre pena de preclusão. Ou seja, se precluir, se ele perder o prazo de falar isso, que é na contestação, vai haver a prorrogação de competência do juízo. E o magistrado não pode reconhecer de juízo, tá? De ofício. Está lá no enunciado 33. O Ministério Público pode alegar a incompetência relativa nas causas em que ele atuar, tá? E o assistente, aquele que atua junto com o réu, o assistente simples, não pode alegar incompetência relativa em favor do assistido, tá? O terceiro tópico aí trata-se de defeito grave, quando for incompetência absoluta. Uma vez transitada em julgada a última decisão, ainda será possível, no prazo de 2 anos, desconstituí-la por ação rescisória, com base no artigo 966, inciso 2 do CPC. Outro ponto aí, a regra de competência absoluta não pode ser alterada pela vontade das partes. Não se admite negócio processual que altere a competência absoluta. Já na competência relativa, as partes podem modificar voluntariamente a regra de competência relativa, quer pelo foro de eleição, lembra que eu falei que a competência relativa a competência territorial? Se é territorial, eles podem alterar o foro de eleição, né? Ou quer pela não alegação da incompetência relativa. Ou seja, se a parte que deveria alegar não alegou, então modifica voluntariamente, né? Outro ponto aí, que a regra da competência absoluta não pode ser alterada por conexão ou continência. Já a relativa pode ser alterada por conexão ou continência. Lembra que eu ditei isso para vocês? Lá eu falei isso no princípio da perpetuatio jurisdictionis, né? Então, na competência relativa é possível a conexão e continência, na competência absoluta não é possível.
A competência em razão da matéria, da pessoa e funcional são exemplos de competência absoluta. A competência em razão do valor da causa também pode ser absoluta quando extrapolar os limites estabelecidos pelo legislador. E do que a gente está falando isso? Eu estou falando disso do juizado especial. Lembra que eu li para vocês que lá no artigo 3º da Lei 9.099 estipula que tem que ser ações cujo o valor da causa sejam até 40 vezes o valor do salário mínimo. Então, se você está entrando com uma ação acima desse teto, então essa competência pode ser absoluta e o juiz de ofício já pode denunciá-la, tá? Em alguns casos, a competência territorial também é absoluta. Nos casos, por exemplo, em que versar sobre direito imóvel, direito real sobre imóveis, que versa especificamente sobre aqueles casos que o CPC fala, né, lá no artigo 47, se não me engano. Outro ponto aí é que a competência, lá da relativa agora, a competência territorial é em regra relativa, além disso também é relativa à competência pelo valor da causa quando ficar aquém do limite estabelecido por lei. E o último ponto entre a competência absoluta e relativa aí é que a mudança superveniente de competência absoluta impõe o deslocamento da causa para outro juízo, excetuando a perpetuação da competência. Então, é a exceção do princípio da perpetuatio jurisdictionis, né? A mudança superveniente da competência relativa é irrelevante para o processo mantida a perpetuação da competência ou a perpetuatio jurisdictionis. Então, esse quadro comparativo, ele é interessante para a gente poder entender as diferenças básicas entre a competência absoluta e a competência relativa. Ok, pessoal? Com isso, nós encerramos, então, a unidade 3.3, falamos tudo que era importante sobre competência. Alguma dúvida aqui, pessoal, sobre a questão da competência? Bom, no silêncio, eu entendo que está tudo ok, certo? Na aula de quinta-feira, nós vamos... 3.1, não? 3.3. 3.3. Isso. Nós estudamos hoje a unidade 3.3, tá? Na próxima aula, quinta-feira, nós vamos estudar a unidade 3.4, que são os elementos da ação, teoria da ação e os elementos da ação. Ok, turma? Assim, eu encerro a aula e quero pedir a vocês para fazer as atividades da pós-aula dessa unidade 3.3 para a fixação do conteúdo, ok? Boa noite a todos e até a próxima aula.